Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos comentar sobre modelagem matemática. É uma tendência em educação matemática. Então vamos ver o que isso significa. Vamos lá. Então, alguns relatos. Neste primeiro slide aí, a intenção é descobrir o que vocês entendem sobre modelagem matemática. Tempo para vocês. Vai pensando quais são as suas ideias, quais as concepções, como você poderia definir modelagem matemática. Tudo bom? Vamos para o próximo slide para ver o que pode aparecer aí. Eu coloquei aqui algumas das ideias que surgem quando comentamos modelagem matemática. O que vem na nossa mente? Será que é algum modelo? Para ter modelagem matemática, eu preciso de algum modelo? Será que é algo de montar? Alguma coisa que eu consiga encaixar, aqueles bloquinhos, fazer exercícios de bloquinhos de montagem? Será que é isso? Ou então, será que eu preciso trabalhar com massinha de modelar? Se for assim, modelagem matemática vai ser só para os meninos menores? Eu vou trabalhar com arte? Então, não se preocupe se a maioria das pessoas pensam dessa forma. É normal quando falamos de modelagem matemática, é extremamente normal a gente começar a ter essas ideias. Então, iremos definir agora o que é modelagem matemática para a gente. O que nós entendemos? Modelagem matemática, ela tem a sua origem na matemática aplicada em áreas como engenharias e ciências econômicas. Ponto. Uai. Ela vem então de matemática aplicada, ela tem uma interface com outras áreas, as engenharias e as ciências econômicas, mas o que isso tem a ver conosco aqui? Então, a modelagem matemática pode ser entendida como ela vai ser uma investigação por meio da matemática de situações não necessariamente matemáticas e que se referenciam na realidade. Ou seja, na educação matemática, a modelagem pode assumir diferentes compreensões e apresentar perspectivas distintas, conforme os seus objetivos e as propostas levantadas pelo professor. Vamos trazer aqui Barbosa, que é o marco de pesquisador nessa área. Então, é uma referência muito grande entre outras aí. De acordo com Barbosa, entendemos a modelagem como um ambiente no qual os estudantes eles são convidados a investigar, por meio da matemática, situações com referência na realidade, podendo se constituir como uma prática de natureza aberta, sem procedimentos fixados, previamente com possibilidades diversas de investigação. Ou seja, você convida o seu estudante a resolver uma situação, problema não matemático, uma situação que é posta por nossa realidade. E, através da matemática, vamos fazer investigações. A natureza aí não é fechada, é a natureza aberta, não tem nenhum procedimento fixado, eu vou trabalhar tal conceito em detrimento do outro, não. Nós vamos fazer essa investigação matemática a fim de se chegar numa solução possível. Barbosa, então, para que isso tudo aconteça, ele propõe 4 fases para se trabalhar modelagem matemática. Como que eu trabalho a tendência modelagem matemática na educação matemática? Segundo Barbosa, existem 4 fases. A primeira fase é a formulação de um problema, que deve ser investigado. E ele está vinculado à escolha do tema. Então, eu vou criar uma questão de investigação. Lembre-se, da realidade.
Segunda fase, simplificação do problema. Eu vou tentar simplificar isso para tentar ver o que eu consigo, né? O que é o meu entendimento desse problema. Eu vou minimizar todas as suas possibilidades aí nesta fase. Terceira fase, coleta de dados. O que eu preciso ter para resolver esse problema? Então eu vou coletar. O que a questão de investigação me trouxe? Quem que fala a respeito? Tem algum artigo que diz sobre? Quais são os levantamentos que nós teremos? Quais são os dados? Tudo isso eu vou fazer na terceira fase. E por fim, a solução é onde que eu vou pensar numa forma de resolver esse problema. Então, juntando todas essas fases, que é a formulação, simplificação, coleta de dados e a solução, todas essas etapas, o professor com seus estudantes, eles podem trabalhar de forma conjunta ou não. Então, não necessariamente o problema está posto, né? Não necessariamente o professor tem que atuar em todas as etapas do problema. Então, para que a gente defende o uso da modelagem matemática? Qual que é a nossa justificativa? Quando incorporada a práticas pedagógicas e as pesquisas, a metodologia de ensino de modelagem matemática para trabalhar com modelagem matemática, e alguns estudos, algumas pesquisas mostram que quando você utiliza modelagem matemática, você possibilita um maior envolvimento dos alunos com a atividade. O desenvolvimento do gosto pela matemática. Eles começam a gostar da matemática, porque ela começa a ter sentido para eles. Eles estão vendo a aplicação da matemática nesse cotidiano. O envolvimento de professores de diversos níveis de ensino e de diferentes áreas é fantástico na modelagem matemática. Por quê? Os problemas não são matemáticos. Então tem coisa que o professor de matemática não vai dar conta. E se ele não dar conta, ele precisa de outros profissionais de diversas outras áreas. Então temos que buscar ajuda nesse sentido para tentar resolver essa questão. E a discussão de diversos conteúdos matemáticos e a sua aplicabilidade. Então tudo isso a modelagem matemática favorece na educação. Favorece o envolvimento dos alunos, o gosto pela matemática, o favorecimento de aprendizagem, o envolvimento de outros professores, isso é interdisciplinariedade, favorece a discussão de diversos conteúdos, mostra a grande aplicabilidade da matemática que nós temos nos dias de hoje. Eu acho que isso é a principal ferramenta, mostrar a aplicabilidade matemática que nós temos nos dias de hoje. E com as suas potencialidades e limitações, a gente começa a entender, né, que se eu vou trabalhar metodologia, se eu vou trabalhar modelagem matemática, eu já vi alguma potencialidade que ela pode surgir e nós somos limitados, né? Seja uma limitação com outras áreas de um problema super difícil ou de uma matemática mais densa para tentar chegar-se à solução, mas a modelagem matemática tem se firmado como um campo fértil de pesquisa na área de educação. E ela surge uma proposta alternativa para o ensino de matemática, possibilitando uma experiência enriquecedora, não somente para os discentes, mas também para os docentes que desenvolvem em suas salas de aula. É fantástico a gente perceber como ela enriquece
o processo de ensino e aprendizagem de matemática. Ela vai mexer, é uma experiência nova que ela vai mexer tanto quanto os discentes, tanto quanto os docentes. É muito legal essa interação. A aproximação do professor com o estudante é fantástica quando se trabalha modelagem matemática. Isso é imprescindível. Essa relação, né, entre professor e seus alunos. Agora nós vamos pensar numa atividade sobre modelagem matemática. Algum tempo atrás, a Boate Kiss, ela, em uma das festas, ela foi incendiada. Foi um acidente que aconteceu e deixou 116 feridos. 80 desses feridos em estado grave. Então, o que a gente precisava ter? Qual que era o problema? Era questão da queimadura. Então, precisava ter doações de pele para tratar desse pessoal. Você sabia, então, que existe doação de pele? Como que será que é isso? Para tanto, convido vocês a darem uma lida nesse site, onde ele fala um pouco sobre a doação. Eu estarei postando também no Google Sala de Aula essa materialidade para que todos tenham acesso e pesquisem sobre. Vamos então para a nossa atividade. Qual que vai ser a nossa atividade de modelagem? Quanto você tem de pele? Essa é a nossa questão de investigação. Essa atividade foi inspirada no trabalho de Martins e Araújo em 2015. Claro, com algumas modificações e algumas adaptações. Então, a nossa ideia, a nossa pergunta é clara: quanto você tem de pele? Veja, não é um problema matemático. Não tem nada de calcular ali, é um problema da nossa realidade. Eu quero saber quanto a pessoa tem de pele. E por quê? Para pensar em questão de ter um banco de tecidos, em questão de doação, nessa situação aí. Quais são os objetivos dessa atividade? Possibilitar uma discussão com os alunos sobre medições, aproximações, figuras planas, área de superfície, sólido geométrico e o uso da matemática na sociedade. Nós temos a pretensão de introduzir ou até mesmo fixar o conhecimento, o conceito de área. Incentivar os alunos a fazerem uma conexão entre a matemática e as outras áreas do conhecimento. Instigar o aluno a aplicar algumas habilidades e conhecimentos matemáticos em outros setores que não são matemáticos. Qual que é o público-alvo? Para essa atividade, você pode trabalhar desde o 8º ano até o 9º ano, o ensino médio, enfim, né? Ela surge porque o objeto de estudo, que é geometria plana, já está disponível aí desde o 8º ano. Então, qualquer ano acima, né, do 8º, do 9º, enfim, qualquer uma. A princípio, colocamos aí a partir do 8º ano. O conteúdo, geometria plana, geometria espacial, existem outros? Sim, existem outros. Como é um problema de natureza aberta, não vamos ficar só com os conhecimentos sobre geometria. Podemos expandir isso para estatística, média, aproximação, enfim, outros objetos de estudo, né, que nós temos até mesmo pela BNCC. Quais são os recursos? O que nós vamos precisar? Ó, papel, lápis, fita métrica e uma calculadora. Qual que é o nosso problema? Quanto você tem de pele? Hora de trabalhar, né, gente? E aí? Quanto você tem de pele? Resolva essa questão. Deixarei no Sala de Aula disponível um espaço para comentar
e para que vocês possam responder essa questão da aula de hoje. Sistematizando tudo que nós falamos aqui, qual que é o nosso entendimento sobre modelagem matemática? Modelagem matemática é uma tendência em educação matemática, vem se firmado com algumas pesquisas recentes na área, é um campo fértil, tem muita materialidade, muita coisa bacana que podemos desenvolver. E o que ela se caracteriza? Ela precisa ter um problema que não é matemático e esse problema precisa ser real, onde vai necessitar de conceitos e aplicações matemáticas para ser resolvida. E no mais, gente, o meu muito obrigado. Algumas referências aí sobre o assunto, se vocês quiserem pesquisar mais, ok? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço.